E sempre é um privilégio estar conosco aqui, trazendo a palavra. Ele já pregou do lado de lá, já pregou aqui e continuará pregando neste lugar. Amém? Vamos colocar em pé, irmão, vamos orar. Que Deus possa trazendo, com certeza já tem colocado no seu coração, mas que a partir de agora não vai ser mais ele, mas o Espírito Santo de Deus que vai conduzi-lo para a glória dele. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, te glorificamos e estamos agora, Pai, no momento da tua palavra. E aqui está teu filho, Senhor, que já tem colocado no seu coração aquilo, Deus, para compartilharmos, entregarmos à tua igreja nesta noite. Que não seja mais ele, mas o teu Espírito Santo possa usá-lo de uma forma grande e maravilhosa, Pai, para que nós possamos receber de ti nesta noite, ó Deus, ao que tem que falar a cada coração neste lugar. Por isso toma nas tuas mãos e o abençoa em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Essa aqui é a sua. Glória a Deus. Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Pode tomar os seus assentos. Nós queria primeiro agradecer muito a Deus por mais esta noite que Ele está nos concedendo, essa quinta-feira. Bastante cansado, porque a gente faz imposto de renda em maio, a nossa voz desaparece. Lá no nosso trabalho, a gente fez 750 declarações, e cada um vai contar a história do consórcio, da casa, do terreno, e salário e tudo. A gente fala muito, né? E a voz vai embora. Então, mas os irmãos sabem que eu gosto de falar devagarzinho, não sou eloquente, né? Cada pastor tem um jeito de pregar. O meu jeito é de conversar com os irmãos, contar história e pedir a Deus para que abençoe os irmãos, né? Tem uma coisa que eu, quando alguém me convida para dar uma palavra, eu gosto de orar alguns dias antes e pedir a Deus uma direção, mas eu queria dizer aos irmãos que tem duas coisas que não falta nunca na oração que eu faço a Deus quando alguém me convida para pregar. Eu peço duas coisas, três coisas, né? Duas básicas, mais uma extra. Eu peço a Deus para que o Espírito dele passeia no meio da igreja para nos encher da presença dele, amém? Peço também para que a palavra que ele dá para compartilhar com os irmãos seja duas coisas, para que o nome dele seja glorificado, amém? E para que o povo que vem na igreja saia abençoado. Essas duas coisas não faltam nunca na minha oração. E eu queria pedir que isso se concretize nessa noite, que o Espírito de Deus possa estar no nosso meio. Primeiro, ele seja glorificado e todos, eu disse, todos que entraram aqui possam sair abençoados. Eu continuo com uma dificuldade de fala por causa ainda da paralisia e a sequela que não desapareceu. A repuxadinha que daqui, algumas palavras saem meio com dificuldade, mas a gente vai falar, amém? E os irmãos estão compreendendo, é o que basta, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 72. Tem uma água abençoada aqui para mim, Deus abençoe. Quero agradecer aos irmãos pelo presente. Eu nem bem subi aqui, já vi um presentinho abençoado aqui. E eu agradeço a Deus por isso. Uma certa vez eles me convidaram para pregar numa igreja ali na Jardim das Figueiras, na Vila Alpina, ali perto. E a irmã me deu um presente no final do culto, uma sacolinha. E eu levei a minha sacolinha para minha casa e não cheguei a abrir, distraído, coloquei entre o guarda-roupa e a parede, distraído para abrir dali um minutinho, e esqueci a sacolinha lá. Os dias passaram, né? Aí a irmã que me convidou lá do círculo de oração ligou para mim
e disse assim: pastor, tudo bem? Falei: tudo bem. O que você achou do presente? E eu não tinha visto o presente. E eu fiquei com muita vergonha. E eu não sabia o que falar para ela, porque não tinha sentido eu falar que eu não abri o presente, né? Eu falei: ô irmã, mas que bênção, né? Foi uma bênção, né? Ela assim, aí ela disse: o que você achou da cor? Eu falei: irmã, quem que escolheu aquela cor? Mas é muito abençoado. E a frase que está escrita, eu falei: Jesus, quem iluminou aquele servo, irmão? Aquele servo de Deus. E pequei, irmãos, eu errei, eu pequei, não sei. Mas eu sei que eu enrolei a irmã lá. E quando eu acabei de desligar o telefone, eu fui correndo, abri a sacolinha. Era uma toalha de banho, linda, beijinha, com o meu nome. Eu fiquei muito impressionado. Aí depois eu contei para ela lá na igreja e pedi perdão pelo erro que eu cometi. Amém. Quem abriu a Bíblia em Salmo 72, diga amém. Amém. Nós vamos ler somente um versículo. De número 12. Que diz assim... Algumas Bíblias está porque Ele, o Senhor, e outras está Ele. Versículo 2: porque Ele livrará o necessitado quando clamar. Livrará o necessitado quando clamar. Como também ao aflito e aquele que não tem quem o ajude. Você pode repetir comigo? Olha para mim e diga assim: porque Ele, o Senhor, livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e aquele que não tem quem o ajude. Meu Deus! É muito forte, né, irmão? É lindo. Os irmãos, eu sei que os irmãos têm as suas Bíblias, e cada irmão tem uma particularidade de alguns versículos ou algumas passagens que ele mais gosta de ler, que normalmente está pintadinho de amarelo, aquele lápis cor-de-rosa, vermelhinho. E todo mundo tem uma passagem, todos nós temos uma passagem que a gente gosta mais de ler, que mais chama atenção. Eu tenho muitas passagens que eu gosto muito de ler. Eu não estou me referindo assim só àquelas básicas que todo mundo deixa a Bíblia aberta lá na prateleira da sala, né? Que é o Salmo 91, nem o Salmo 23, que já é uma lógica que todo mundo é apaixonado por essas duas palavras, esses dois salmos. Mas tem passagens muito lindas para a gente destacar e ficar apaixonado por elas. E quando a gente lê a Bíblia em espírito, é totalmente diferente de quando você lê a Bíblia como se estivesse lendo um livro qualquer. Porque existe um dito popular no meio dos cristãos que fala que a Bíblia é o único livro que quando a gente lê, o autor está presente. Quem já ouviu essa frase? Não é? É o único livro que quando a gente lê, o autor está presente, porque ele está... E quando a gente lê a Bíblia em espírito, ou seja, a gente entra lá dentro daquela história, daquelas passagens, Deus começa a revelar algumas coisas, e a gente vai sentindo a presença de Deus, e Deus vai enchendo a gente. É muito bom, toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente saber que o autor está ali, que nós estamos lendo uma Bíblia onde o autor está presente. Você pode dar um glória a Deus? Então, eu poderia citar, por exemplo, uma passagem que eu sou apaixonado por ela. Salmo 51. Alguém diz assim: por quê? Já disse o Salmo 51, né? Eu sou apaixonado. Por quê?
Porque eu, quando li algumas vezes seguidas esse salmo, eu falei que interessante. Davi não agradecia a Deus ali. Davi orava, mas não pedia em favor do pai, da mãe, do irmão, para Deus abençoar na guerra. E ele pedia, e aí a gente comecei a ler. Aí eu falei, interessante, ele pediu para Deus naquele salmo aquilo que é mais importante para todas as pessoas da terra, para todas as pessoas. Era o melhor pedido que uma pessoa pode fazer para Deus. Por quê? Aí eu costumo falar que era o A, vou ver se eu lembro aqui. Era o A, apaga, purifica e apaga as minhas transgressões. ALLP. Era o apaga as minhas transgressões, limpa, purifica e lava. Lavar, limpar e purificar. Eu apelidei comigo, né, em particular, esse salmo de ALLP, porque ele usava algumas vezes assim: apaga as minhas transgressões, limpa, lava-me e purifica. Então ele estava pedindo a Deus, para Deus fazer tudo isso nele, tirar tudo aquilo que não era bom para ele no dia a dia. E aí eu pensei assim, quando acontece aquilo que ele pediu para Deus, significa por trás disso que acontece uma sintonia maior da pessoa para com Deus, porque Deus limpou, Deus lavou, Deus purificou e Deus apagou tudo aquilo que eu fiz de errado. Caiu lá no Hebreus, acho que 10:17, que diz assim, eu nunca mais quero me lembrar dos seus pecados e das suas iniquidades. Ou Isaías 1:18, que diz assim, vinde e argui-me, diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, ou vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a neve e alvos como a lã. Então, eu fiquei pensando, quando acontece isso do Salmo 51, aí a gente entra em comunhão com Deus. E quando a gente está bem sintonizado com Deus, aí entra aquela questão de que nem o mal te sucederá, e praga alguma chegará na tua casa. Aleluia, glória a Deus. Ou então aquele outro versículo que diz assim, toda ferramenta, toda armadilha, todo plano, todo projeto contra você, aleluia, contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus, você pode dar um glória? Não prosperará. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus? Então, eu fiquei apaixonado por esse capítulo 51, que ele fala a respeito desse ALLP, lembrei direitinho agora, né? E ele continua e fala assim para Deus uma certa hora, não retira de mim o teu espírito, Jesus amado. Que coisa linda, né? Não retira de mim o teu espírito. Aí ele fala assim, volta a dar alegria da tua salvação. E ele termina deixando um segredo para nós, que é assim, o que é importante para Deus não é aquele sacrifício de eu subir a escada da penha de joelho, carregar uma cruz de madeira até a cidade e tal, né? Não é isso. O sacrifício para Deus
é um coração quebrantado. Um coração quebrantado agrada muito a Deus. Eu nem imagino, irmãos, eu nem imagino o que seria de um culto, que é o meu sonho, que nunca vou ver na vida, acho, né? Onde, aqui, eu não sei se a gente tem 90 pessoas, não sei, olhando assim, não tenho a menor ideia. Mas imaginando assim, 90 pessoas um dia, se falar assim, hoje eu quero me abster de tudo que não agrada a Deus, quero levantar cedinho, dar um bom dia para o Espírito Santo, aleluia, né? Quero descer do quarto para tomar um café, ou ir da sala para o quarto, para a cozinha, e já falar assim, hoje o meu dia vai ser tão abençoado. Já começar a profetizar. Passar um dia, se abster do zap, que às vezes é uma luta, né? Largar um pouquinho o zap, largar um pouquinho tudo. Aí vem todo mundo com o coraçãozinho quebrantado, e dentro de uma simplicidade de um culto, aleluia. Aí o Espírito Santo vem e abençoa a igreja. Eu me lembro um culto de Santo André que eu nunca vou esquecer. Estava muito bom mesmo, e eu lembro que no louvor a moça recebeu uma oportunidade para cantar um hino assim. Tinha uns 20 e poucos anos, uma moça bem simples. E ela começou a cantar um hino, e aquele dia o culto estava favorável, estava muito favorável assim, aos olhos de Deus. E eu lembro que ela foi brutalmente, entre aspas, interrompida por Deus, porque ela não se conteve de tamanha glória que caiu sobre a cabeça dela. Só que aquilo foi contaminando todo mundo assim, né? E eu estava ali no penúltimo banco com um presbítero, Severino era o nome do moço que estava comigo. E aí aquela coisa, aquele ar, aquele ambiente muito, muito inexplicável chegou até a gente lá atrás. E eu fui tentar conversar com o meu amigo, e eu não conseguia falar, porque toda vez que ia falar, ele ficava esperando, e eu não conseguia, porque contaminou. E foi uma glória muito grande. E às vezes eu falo assim, Jesus, a gente vai numa igreja, dá um pouquinho daquela glória lá de Santo André para nós. Então, irmãos, aí tem outras passagens bíblicas, né? Tem a passagem bíblica que, quando eu falo assim, você pode meditar nela lá na tua casa também, tá? Quando você lê o livro de Neemias, capítulo 8, né? Você vai também ficar apaixonado por esse capítulo 8, lá na tua casa, você lê, né? Quando eles falam a respeito daquele culto que não já existia lá em Jerusalém, há anos e anos, não tinha culto. Igreja despedaçada, colocaram fogo nas portas da igreja, a igreja que antes era uma bênção inexplicável, que tinha recebido a presença de Deus com uma nuvem que não deixava nem os irmãos ficarem em pé, e aquela glória que contaminou, se fosse hoje, né? O ventilador, a glória encheu a casa e tudo foi santificado, as bandeiras, cada parafusinho de cada interruptor, e o teto e tudo. Aí de repente estava tudo queimado, tudo como se fosse hoje uma Cracolândia lá, porque o povo destruiu, pôs fogo, e queimaram as cortinas, e quebraram os vasos, ficou sem culto. Aí devagarzinho, o povo foi voltando para Jerusalém com a promessa que tinha de que seria restaurado, e eles marcaram o culto ia ser reestabelecido em Jerusalém. E é claro que marcaram o dia da inauguração. Os irmãos, o povo das cidades não iam, a igreja não ia comportar um número de pessoas, e ele marcou o culto numa praça. Até queria ver aqui o nome da praça,
que me fugiu a memória agora por um minutinho. Se você quiser ver aí na sua Bíblia também, está em Neemias capítulo 8, está aqui, ó. Deixa eu pegar meu óculos de perto, que o de longe não serve para ler. Aqui no capítulo 8, chegado ao 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como se fosse um só homem na praça diante das portas das águas. Ei, maravilha, né? A cidade lá na praça diante chamava das portas das águas. E ali improvisaram um púlpito de madeira e fizeram ali um culto abençoado. Foi uma festa tão grande, irmãos, que uma hora eles formavam grupos de alguns sacerdotes, que cada um ficava com uma Bíblia, com uma parte da palavra de Deus, ensinando para uma rodinha, né? Ali tudo pelo contexto você vai ver que é isso que aconteceu. Aí eles estavam explicando sobre a palavra, um sacerdote com um grupinho aqui, um sacerdote com um grupinho ali, um sacerdote com um grupinho ali, e a glória de Deus caiu sobre todos daquela praça. Foi como se cada pessoa que estava ali na porta das águas, da praça das águas, né, falasse assim para o sacerdote: espera um pouquinho. Por quê? Porque eu quero fazer uma pausa para adorar a Deus. E a Bíblia diz que todo o povo primeiro levantaram as duas mãos e depois dobraram os seus joelhos a 90 graus, colocaram a boca no chão e adoraram e reconheceram a grandeza de Deus. Tem uma passagem de Balaão também, que eu gosto de comentar, que eu sou apaixonado também. Embora, quando se fala de Balaão, 99 dos pastores que pregam sobre a passagem dá um pontapé no Balaão, porque ele deu uma furada lá no final da vida, e ele não foi legal. Não é boa a citação de Balaão aqui no Novo Testamento. Mas eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Vamos supor que um homem, durante a vida toda, ele fez o bem, deu exemplo e serviu de testemunho para muita gente. E lá nos 89 anos, ele errou feio. Será que eu posso desconsiderar as coisas boas todas que ele fez durante a vida dele? Eu acho que não. Aquilo que ele fez de bom a vida toda, eu não posso desmerecer, porque foi bom o que ele fez desde a mocidade até a idade, né? E Balaão fez isso. Por isso que eu sou um pouco fã, igual a irmã disse, fã de Balaão. Eu gosto um pouquinho dele. Não é que eu sou defensor dele, não. Mas por que eu gosto dele? Porque quando a cidade de Israel estava para ser invadida, que o rei entrou em pânico, ele disse assim: olha, tem um moço aqui que é o único que eu vejo condições de barrar esses exércitos que estão por entrar na nossa cidade. É Balaão. Vai na casa dele, chama ele e pode falar para ele que eu sei que todo lugar onde ele coloca o pé e abençoa, aquele lugar é abençoado, ou aquela pessoa é abençoada. E quando ele levanta a mão para amaldiçoar, a pessoa é amaldiçoada. Chegaram na casa dele, olha que interessante. Ó, Balaão, o rei está te chamando, mandou aqui presentes para você, e ele está pedindo para que você vai até ele, e lá você estende a tua mão sobre todo esse povo que está aqui para invadir a nossa cidade, porque se eles entrar aqui não vai ficar uma planta, vão perder tudo, vai ficar um rebanho.
E eu preciso, e eu sei que se você amaldiçoar, esse povo vai ser amaldiçoado. Olha onde eu gostei de Balaão. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: o Deus que fez os céus e a terra vai falar comigo essa noite. Vocês dormem do lado de cá, eu vou dormir aqui do lado de cá. E nesta noite, ele disse, nesta noite, Deus vai falar comigo. Se ele não se referiu a um Deus de letra minúscula. Quem compreendeu, diga amém. Ele está falando Deus, ele é Deus de letra minúscula. Nesta noite ele vai falar comigo. E se ele disser vai, eu vou. Se ele disser não, eu não vou. Quando eu li isso, eu falei, quanto disso que está faltando para mim e para nós. Sabe o que significa, o que tem atrás dessa palavra de Balaão? Confiança. Repita. Confiança. Segundo, intimidade. Repita. Olha a intimidade com Deus. Eu vou dobrar o meu joelho no meu quarto. Vocês ficam em paz aqui no outro. E Deus, ele não disse assim, pode ser que. Sabia que essa palavra pode ser que, às vezes atrapalha de nós receber uma bênção? Às vezes quem sabe, pode atrapalhar. Às vezes só porque eu falo assim, eu vou na igreja, quem sabe o Senhor, pode ser que Deus, e talvez, 3 coisas que não podem fazer parte da gente, né? Talvez, diga, talvez. Quem sabe, e pode ser que. Ele não usou essas 3, ele falou assim, eu vou ficar aqui, e Deus virá nessa noite. E não é que Deus foi mesmo, falou, Balaão. Deus foi como se ele não fosse Deus. Porque ele falou assim, ô Balaão, quem que são esses homens que estão aí do lado? Como se ele não soubesse. Aí Balaão respondeu com toda a naturalidade. Eles vieram aqui para que eu amaldiçoe o povo que está para passar por essa cidade. Aí Deus disse assim para ele, assim, olha, diga para eles que você não vai, porque aquele povo é bendito diante dos meus olhos. Aí a passagem continua, bonita, né? A passagem. Outras passagens que tem, muito bonita, várias passagens eu marquei, mas não dá muito tempo, porque eu tenho mais 10 minutos só para acabar a mensagem, né? Mas nós vamos terminar em mais 5 minutos, tá bem? Então, nós lemos um versículo essa noite, maravilhoso, que eu queria que você, o irmão, a irmã, pudesse tomar posse desse versículo para você. Eu queria que você excluísse, repita essa palavra, excluísse da frase que você vai, daquilo que você precisa e vai pedir a Deus essa noite, você excluísse aquelas 3 coisas. Talvez, quem sabe, pode ser que. Grava essa palavra, talvez, quem sabe, pode ser que. Porque Deus aqui, Ele colocou no meu coração uma palavra para compartilhar com os irmãos, que é porque Ele, vamos ditar novamente, porque Ele, o Senhor, atenderá o necessitado quando clamar, como também o aflito, e aquele que não tem quem o ajude. O que seria clamar? Clamar, qualquer dicionário que você vê, você vai ver que significa gritar em alta voz, falar em alta voz. Em algumas situações, você vai ter que clamar em alta voz. Mas orando a Deus, aleluia,
Aleluia. Agora vai começar a mensagem, né? Embora vai acabar em 5 minutos, mas vai acabar a mensagem agora, né? O que é clamar? Orando, clamar. Eu vou ficar quietinho para você não precisar de fazer assim. Então, clamar seria gritar, falar em alta voz, suplicar em alta voz, mas orando a Deus, para dar essa palavra que eu estou pregando sobre esse assunto a primeira vez hoje, que eu nunca falei em culto nenhum sobre esse versículo, orando a Deus para falar sobre esse versículo, aleluia. Deus começou a revelar algumas coisas para mim no momento que eu estava em oração para pregar aqui essa noite, que tem algumas maneiras diferentes de clamar. Por exemplo, eu vou falar, pode ser que você não concorde, mas eu quero que você esteja no mesmo espírito que eu estou, para concordar, amém? Então, quando diz clamar, você pode clamar em alta voz, como, por exemplo, os leprosos que estavam lá numa cidade. Os irmãos sabem que leprosos, pela antiga lei, tinha que se afastar da família, tinha que afastar dos irmãos, das irmãs, dos companheiros, dos vizinhos, ficar isolado. Então, constatou que é leproso, vai para uma casa isolada, e aquela casa que ele morava tem que ser desocupada. O sacerdote ia lá de tempo em tempo, fazia um trabalho de raspagem no reboque, analisava depois novamente, depois se ainda tivesse alguma marquinha, tinha que destruir a casa, ensacar, jogar no lugar. Tinha uma lei sobre a lepra, está lá em Levítico, é bem interessante. Quando você quiser ler em casa, você procura lá, tudo isso você vai achar interessante. E a lepra é uma doença, primeiro, contagiosa, segundo, ela enfraquece a pele, fica como se fosse, eles comparam como se fosse um reboque mofando, ou então com umidade que está desfarelando, e acontece, e a pele fica enfraquecida, o braço, o pescoço. Eu trabalhava de servente de pedreiro com meu pai, e eu lembro que eu levei um susto uma vez, que eu entrei no apartamento para colocar azulejo, essas coisas, e entrou o dono do apartamento, era muito rico, mas tinha uma lepra que pegou ele foi acometido da lepra, e a lepra destruiu o nariz dele totalmente. O rosto dele ficou retinho. Eu tomei aquele susto, eu falei: pai, o que aconteceu com esse homem? A lepra acabou, destruiu o nariz totalmente dele. Isso eu contemplei com os meus olhos. Então a lepra, diz às pessoas que quem visita um leprosário sai de lá assustado. Eu não sei hoje, que graças a Deus a medicina, né? Bom, estavam lá alguns leprosos, 10 leprosos, né? E quando souberam que Jesus passava por aquela estrada, saíram os 10 até o portão. E ali eles clamaram, clamaram, eles gritaram em alta voz, né? Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem piedade ou tem misericórdia, tenha misericórdia de nós. Vou contar um segredo para os irmãos. Dão glória. Aleluia. Olha que coisa. Jesus, tenha misericórdia de nós. Jesus não estava com uma maleta de médico. Jesus não estava acompanhado de dermatologistas. Jesus não tinha nenhuma especialidade em doenças assim, na área da medicina, materialmente falando. Jesus não estava portando nenhuma pomada curadora de lepra. Jesus não estava com um líquido que jogava, não. Ele estava com uma coisa muito mais importante. Ele disse uma palavrinha pequenininha, quando ele disse assim: ide.
Aleluia. Sabe as coisas que eu disse para os irmãos que chamam a minha atenção? Quando Jesus disse assim: ide, mostrai-vos aos sacerdotes, é uma frase, diga comigo, uma frase, olha que interessante, é uma frase, mas as coisas que o Espírito Santo de Deus nos revela quando a gente lê a Bíblia em Espírito, ele disse: ide, aleluia, mostrai-vos aos sacerdotes, mas logo no i, diga assim, logo no i, aleluia, aleluia, anda cantar abaixai, aleluia, poder, te cancionar abaixai, logo no i, diga de novo, logo no i, logo no i, aleluia, no i, quando ele disse ide, no i, o Espírito Santo já foi batendo em cada um, aleluia, aleluia, aleluia. O rei Tarro comandará barraia, aleluia. Eu fico pensando, irmã, um olhou para o outro e já tomou um susto, ué, tua orelha estava desfazendo tudo, está bonitinha, aleluia. O outro falou, o teu braço também, aleluia. Ah, cadê tua mancha no pescoço? E o nome de Deus foi glorificado, aleluia. Interessante. Ah, Jesus, obrigado, porque você está me falando uma coisa que eu vou passar para os irmãos, aleluia, aleluia. Olha que coisa que Jesus já colocou no meu coração aqui. Lá, ai que coisa linda, lá ele foi glorificado, o nome de Deus. E hoje também, quer ver? Glória a Deus. Interessante, né? Lá ele foi glorificado. E até hoje, na nossa igrejinha do Jardim Grimaldi, depois de 2000 anos, o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia. Depois, essa é a primeira forma de clamar, né? Porque ele atenderá ao necessitado quando clamar. Agora, tem uma outra maneira de clamar. Vamos ver um exemplo bíblico que não é em alta voz, mas é se arrastando pelo chão. Meu Deus. Vamos falar da mulher que estava sofrendo com aquele escorrimento de sangue, tantos anos, gastou todo o dinheiro. Ela não clamou com a voz, com o grito, mas aquele clamor estava quando ela se arrastava no meio da multidão. Ninguém não chamava a atenção de ninguém. Eu fico pensando, às vezes não é a Bíblia, nem opinião objetiva, é subjetiva, é coisa minha. Eu fico pensando que uma mulher enfraquecida como aquela mulher doente que não tinha problema do sangue escorrendo de forma contínua durante 10 anos e enfraquecida, desfalecida, e enfrentar uma multidão. Por que eu falo assim, multidão? Porque quando aconteceu a cura dela, o discípulo já logo falou para Jesus assim, quando ele disse assim, quem que tocou aqui em mim? E na verdade tocou só na vestimenta dele. E para tocar na vestimenta, a Bíblia fala, na orla de suas vestimentas, ou seja, na parte de baixo das vestimentas. Então, se foi na hora, e eu acho que ela foi se arrastando, clamando, se arrastando, sem gritar, mas dentro dela, eu vou tocar, eu vou tocar hoje, eu quero tocar, eu vou tocar. E foi se arrastando,
fraca, mas foi falando, eu vou tocar, não vou voltar atrás, não vou desanimar, eu vou receber a minha bênção, eu vou receber, quem sabe eu vou, não, talvez eu receba, não, também não, pode ser que também, não, eu vou receber, eu chego lá, aleluia. Começa a profetizar nesta noite, Deus vai conceder a minha petição, eu vou conseguir, Deus vai ser na minha vida, na minha família, no meu filho, na minha casa. E ela clamou, arrastando uma segunda forma de clamar, diferente. Outra mulher que eu já cansei de pregar nos púlpitos, né? Uma mulher que não tinha filhos, e essa aí também me deixou apaixonado por essa passagem. Zombava, você gerar criança na sua... Não vai, eu sim, eu tenho filho, você. E ela foi entrando em frustração, foi se entristecendo, aí entrou em depressão, entrou em angústia, estava aflita, estava agoniada, angustiada, e aí, bendita hora, repita só essa palavra. Bendita hora, irmãos, que ela falou assim, hoje eu vou lá na igreja, aleluia, eu não vai ter culto hoje, aleluia, não vai ter pregação hoje, não sei quem vai estar na igreja hoje, a porta talvez nem se abra, mas tem um pátio, e Deus vai me atender naquele pátio hoje, aleluia. O quem sabe aquele dia para aquela mulher desapareceu da cabeça, da boca. O quem sabe, o talvez, ou pode ser que desapareceu. E ela começa a orar. Aí a voz desaparece. Todo mundo conhece a passagem. E aí ela está insistindo mais um pouquinho. Está difícil, mas Deus vai me atender. Deus vai me atender. E aí a boquinha foi mexendo e a voz desapareceu. Repete, desapareceu. E a boquinha está mexendo. Os lábios, o beiço, está mexendo. Sabe o que acontece com isso? Teve uma hora que o clamor daquela mulher era um clamor. Ela estava clamando, mas clamando no pensamento de coração. Quem sabe dizendo, Pai, eu não suporto mais, mas eu sei que eu não vou voltar. Aleluia. Da mesma maneira que eu fui, eu não vou voltar da mesma maneira que eu vim aqui. Eu só me levanto daqui quando vier um sinal da parte dos céus. E o semblante ficou desfalecido, a tristeza chegou no auge da angústia, da depressão, da agonia, do sofrimento, até que Deus usa um homem do lado dela. O sacerdote olha para ela, olha que interessante, teve a impressão que ela estava embriagada. E eu, quando leio isso, eu falo, por que será que a Bíblia disse isso? Mas é tão fácil de entender, né? Porque uma pessoa que está jogada na embriaguez, ela está desfalecida. Eu já vi gente sendo carregada assim, bêbada, pelos dois irmãos, ou o pai e um filho, e abraça aqui, não é? Abraça e sai arrastando. E essa foi a impressão que o sacerdote teve.
Aí o sacerdote olha para ela, o homem de Deus, e fala assim: oh, mas você foi tomar bebida alcoólica? Foi isso aí. O contexto diz isso. Eu posso mudar alguma palavra, mas é isso que ele disse para ela. Por que você tomou bebida alcoólica? Aleluia. Ela disse para ele, ela responde: não me tenha como filha de Belial, não se confunda comigo. Eu estou aqui derramando, olha que palavra forte, irmão. Estou derramando, né, diante daquele Deus que fez os céus e a terra, a multidão, repita, multidão da minha angústia e do meu desgosto. Interessante, irmão, que aquele clamor se transformava em frases diante de Deus. O clamor no silêncio muitas vezes se torna frases completinhas diante de Deus. Quem sabe essa noite você pode, no teu pensamento, porque Deus conhece o seu pensamento. Deus sabe como você saiu da sua casa. Deus sabe a tua situação. Aleluia. E às vezes você fala: como que eu vou falar para o pastor tudo que está acontecendo na minha família? Não tem jeito. Não tem problema. Você vai falar baixinho, que será um clamor. Se você não quiser falar baixinho, você pode ficar no teu pensamento. Eu vou te revelar uma coisa para você. Deus conhece teu coração, os teus pensamentos e a tua necessidade. Porque Deus, porque Ele, o Senhor, atenderá o necessitado quando clamar. Não sei se tem necessitado aqui. Tem necessitado aqui? Meu Deus. Andarai chore alabachande cantarabai. Aleluia. Porque Ele, o Deus que fez os céus e a terra, Ele, o Deus que através de uma sementinha de laranja, que vai para debaixo da terra e ali ela se transforma e cria uma árvore para milhões de laranjas serem reproduzidas através de uma pequenina semente. O Deus que fez a mexerica, tudo mastigadinha, poucã, madurinha, nós estamos no tempo dela, né? Para você abrir assim, fazer clique, 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 tudo separadinha. O Deus que criou a banana nanica abençoada, a banana maçã, como eu digo, passa na mão de todo mundo, né? Quando chega na tua mão, você dá 5 cliques e come ela limpinha. Ah, irmão, não gosto de banana nanica. Deus fez a banana maçã para você, irmão. Ah, irmão, detesta a banana maçã. Tem a banana ouro que Deus fez para você. A ouro também não tem, a banana, a prata também, a banana outra lá, sei lá, do mato, né? É. Ah, irmão, não gosto de poucã. Tem a carioquinha que Deus fez para você. E essas duas, tem a outra, ela esqueci o nome das outras lá, né? É. Eu não consigo passar uma mensagem sem falar do. É. Quem comeu ovo essa semana aí, diga amém. É. Socorro. Socorro bem presente na hora da falta da mistura, né? É a sardinha coqueiro, a óleo comestível. Sardinha, eu já tentei todo dia. Não posso nem fazer propaganda, que é ruim, não existe isso, né? Mas você compra todo tipo de sardinha, não vai. Mas você compra uma coqueiro a óleo comestível, tira aquela espinha e joga o caldinho em cima do arroz feito na hora na panela de pressão. Meu Deus. E se você abençoar ainda a tua comida e falar: Jesus, eu quero ter prazer de almoçar hoje.
mas não tem nada, só tem uma lata de sardinha. Você vai lá, 15 minutinhos na panela de pressão, joga um arrozinho com alho moidinho e cebolinha, um pouquinho de sal. E se quiser faz uma mistureba lá de ervilha, azeitona e põe tomate, ou então faz um arrozinho purinho, joga um caldinho de azeitona, só um caldinho de azeitona, não, de sardinha, né? Mas se você abençoar, ao invés de reclamar e abençoar, você vai comer a tua comidinha, aleluia, e vai dizer assim: meu Deus, onde eu fui no Tendal Grill, só tinha cupim ressecado, não deu para comer, a picanha estava dura, não deu para comer, a salada estava um pouco cheia de azeite, e o meu arrozinho aqui, ô glória, ô glória, ô glória. É assim. Sabe o que é isso? É abençoar aquilo que Deus colocou na tua mão. Se for uma roupa simples, glória a Deus. Se for um arrozinho com ovo, com gema mole esparramado, glória a Deus, não é? E você vai ser feliz, amém, irmão? Porque Ele, o Senhor, atenderá o necessitado quando clamar, o aflito e aquele que não tem quem o ajude. Aleluia. Quem sabe alguém entrou aqui e falou: meu Deus, eu não tenho quem o ajude. Queria te revelar uma coisa para você. O maior engano que você cometeu quando você disse isso. Sabe por quê? Porque ainda tem um Deus que fala com o seu povo, que orienta o seu povo, né? E eu já, umas 10 vezes que eu vim aqui, eu terminei uma mensagem falando a mesma coisa que eu vou falar hoje. Posso falar, irmãos? Posso falar? Quando alguém disser para você que esta situação, essa irmã, sempre que eu venho aqui, ela está até enjoada de me ver, eu acho, porque eu repito muita coisa que eu falo em mensagem anterior. Mas eu falo assim: quando alguém disser para você que o teu caso não tem jeito, não é, irmão, que eu falo isso aqui sempre? Você vai responder para ele assim: você não conhece o Deus que eu conheço. Aleluia. Araico barabaixai. Aleluia. Torreiada naracaia sodeha. Quando alguém disser para você: o teu caso não tem jeito, aí pela segunda vez você vai falar para ele: além de você não conhecer o Deus que eu conheço, eu vou dizer mais uma coisa para você. O que é? Os meus olhos, os meus joelhos ainda se dobram. Aleluia. E se ele ainda quiser insistir que o teu caso não tem jeito, você vai falar mais a terceira coisinha para ele. Eu vou falar uma coisa para você bem claro: você não conhece o Deus que eu conheço, os meus joelhos ainda se dobram, e ainda da minha boca eu posso conversar com aquele que fez os céus e a terra. Porque Ele, vamos repetir pela última vez: porque Ele, o Senhor, aquele que fez os céus e a terra, atenderá, diga bem forte, atenderá o necessitado quando clamar, atenderá o aflito e aquele que não tem quem o ajude. Agradeça a Deus por essa palavra e as palmas adoram ao Senhor. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor, vamos aplaudir ao Senhor.
Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Exalta o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e todo poder. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Falou contigo, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos agradecer ao Senhor. Graças a Deus. Opa. Sábado, dia 29/6, trabalhos com jovens às 19 horas. Amém. Graças a Deus por isso. Os trabalhos aí. Glória a Deus. Hoje, Pastor Tiago, Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue sendo aí um instrumento nas mãos de Deus. Amém. Domingo que vem, próximo domingo, aí o pastor Júnior Rocha. Amém. Falta mais 3 só dias aí da nossa campanha. Que com certeza, irmãos, domingo passado foi bênção. Amém. E hoje também, glória a Deus. Ou seja, a porção de cada dia desses dias está sendo maravilhosa, amém, de grande, né? Então Deus tem usado nossos irmãos a cada dia aí, como também tem usado o pastor Tiago nessa noite, e continuará sendo abençoado, continuará usando para a glória dele, amém? Ô glória, opa, vai ter festa na casa de alguém aí, né? Parece que o dia 11/6, esse parece que já está contratando a Maria Isabel. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Nossa, esse mês aqui, olha aí que bênção. Opa, olha aí, graças a Deus. Tem bolo aí. Olha aí. Não para mais, que bênção. Tem a casa para escolher aí o bolo aí, hein? Amém? Glória a Deus. Amanhã não teremos oração, né, Fran? Vai ter? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos continuar orando por esses irmãos, para que Deus possa cada vez mais continuando abençoando essas vidas, que nós estamos aqui para ser abençoados através da sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti, Deus, por essa noite maravilhosa, gloriosa, ó Deus, pela Tua palavra, por tudo que foi feito neste lugar. Deus, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, ó Deus, que saiamos sim desse lugar, Pai, que nenhuma pessoa possa sair desse lugar dizendo não foi abençoado, mas que todos, ó Pai, saiam, ó Deus, regozijando daquilo que nós ouvimos, ó Pai, desta palavra tão maravilhosa, ó Pai, aos nossos corações, guardando nossas vidas, guardando cada um, Deus, para os nossos lares, debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção, Deus, em nome de Jesus e para a Tua glória. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Você diz? Amém. Vão em paz em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.